Olá pessoal, eu sou o Vander e este é o meu canal Caiu na Rede é Peixe. Solta a vinheta! Caiu na rede é peixe. Então pessoal, estou aqui de rei para contar uma história para vocês. Não é história de rei não, mas é história de rainha. Só que eu não vou me vestir de rainha, né? Gostaram da minha fantasia? Eu que fiz, tá bonitinho. Então, pessoal, quem aí está assistindo Gênesis, a novela lá da Record, né? Deve ter se deparado com uma personagem emblemática na terceira fase, que conta sobre a Torre de Babel. Alguém aí sabe quem é? De quem que eu estou falando? Quem assiste aí, provavelmente vai estar falando aí quem é. Gostaram dos meus braceletes? Parece o bracelete da Mulher Maravilha. Então, pessoal, a novela aí tá rolando e tem muita coisa aí que o pessoal tá vendo, principalmente quem é de religião, tá vendo que não é bem assim, ou não foi bem assim, ou a história está sendo manipulada, ou a história está sendo contada diferente do que sempre ouviram, né? Então, eu não queria aqui falar de religião, mas essa personagem me chamou muita atenção, né? Já tinha ouvido falar nela muito tempo antes, né? Porque eu busco muita coisa na internet, né? E já tinha ouvido falar dela, mas nunca pesquisei sobre ela, nunca quis saber algo sobre ela. Mas como foi mostrado lá na novela, de uma forma bem característica, né, que muita gente aí não concordou da forma que foi mostrada. Então aí eu fui pesquisar algumas coisas sobre ela e gente, olha, nossa, é uma história perturbadora, vamos dizer assim, né, para quem aí é de religião. É uma história meio controversa, é uma história meio fora do contexto e eu vou contar aqui tudo para vocês aqui, tá? Esse é o primeiro vídeo dessa série que eu vou fazer, tá? Sobre essa mulher emblemática que está sendo mostrada aí na novela Gênesis, tá? Então, sem mais delongas, eu estou falando de Semíramis. Quem aí nunca ouviu falar de Semíramis, provavelmente muita gente não tinha ouvido falar de Semíramis, né? Já ouviram falar de Nimrod, ouviram falar de Tamuz, ouviram falar de Cuxi, ouviram falar de Sem, de Noé, bababá, todo mundo aí, né? Principalmente quem é religioso aí já ouviu falar desse povo todo, mas talvez nunca tenha ouvido falar de Semíramis, tá? Semíramis na novela, ela é interpretada pela magnífica, adoro essa atriz, Francisca de Queiroz. Ela é uma ótima atriz. Sinceramente, para mim ela deveria estar na Globo. Pronto, falei. Pode isso, produção? Pode falar que ela poderia estar na Globo? Sim, poderia. Ela é uma ótima atriz, tá? E ela está interpretando o papel de Semíramis. Ou interpretando não, já interpretou, né? Porque eu estou fazendo esse vídeo e a novela foi a semana passada, a terceira fase da novela Torre de Babel, né? Então ela já interpretou. Mas aí quem quiser ir buscar na internet aí para ver a interpretação, ótima interpretação dela, pode buscar aí que vai confirmar o que eu estou falando aqui, tá?
Então, pessoal, essa mitologia de Semiramis nos conta que ela, né, Semiramis ou Samurramat, eu não sei falar, eu não sei se é grego ou hebraico, não sei. Sahamurramat. Pode ser isso aí, né? Seria uma divindade que representava a rebeldia e a liberdade nos tempos antes de Cristo, bem antes de Cristo. Logo depois da narrativa do dilúvio, depois que terminou o dilúvio, que a arca parou, né? Teve a estiagem e aí começa a história até Semiramis, né? Que eu vou contar aqui para vocês, tá? E é uma história mitológica, né, que alimenta várias teorias hoje no mundo todo, inclusive teoria de conspiração contra a Igreja Católica, tá? Eu não queria falar de religião, mas aqui nesses vídeos eu vou ter que falar um pouquinho de religião, tá ok? Bom, Semiramis ou Samurramat, ou sei lá, Sahamurramat, foi personificada rainha deusa fundadora da cidade de Babilônia e dos seus magníficos jardins suspensos. Quem aí nunca ouviu falar dos jardins suspensos da Babilônia? Não tem vestígio deles, tá? Nunca encontraram vestígio nenhum, nem da Torre de Babel, nem da Arca de Noé, nunca encontraram vestígio algum dessas obras faraônicas daquela época, né? Citadas na Bíblia aí dos cristãos. Semiramis, pelo que conta a história, né, era uma mulher poderosíssima, controladora e muito má, que segundo as lendas gregas e persas, reinou por mais de 40 anos sobre a Pérsia, a Síria, Armênia, Egito e toda a Ásia por volta do século 9 a.C. Ela seria a esposa de Cuxi, para quem não sabe a história, né? Cuxi era neto de Noé, né? Era filho de Sem, né? E Semiramis também foi mãe de Nimrod e Tamuz. O incrível é que não há nada que fale sobre ela, né, nos textos da Bíblia, ou pergaminhos originais, ou tem nada que fale. O que dá a entender que realmente seria um mito, né? Uma personalidade que não existiu, né? Ela foi criada provavelmente para explicar alguma coisa daquela época que as pessoas não entendiam, né? Então não tem registro nenhum sobre ela nos textos da Bíblia, que deram origem à Bíblia, né? Que as pessoas usam hoje. Aliás, muita coisa lá na Bíblia explicações de alguma coisa que o povo lá não entendeu naquela época lá. A gente sabe bem disso, mas as pessoas parecem que tem uma trava nos olhos e não quer ver isso. Acredita em tudo fielmente no que está lá, né? Mas isso aí é outros 500, né? Voltando lá à história de Cuxi, eu vou explicar rapidinho aqui, né? Quando houve o dilúvio, né? Eles ficaram lá 40 dias e 40 noites lá na Arca de Noé. Terminou o dilúvio, eles saíram da arca e Noé foi fazer vinho e se embebedou e ficou pelado. E aí o filho Sem, que era o mais novo, né, com quem ele sempre teve problema, né, foi
cavalo e achou ele nu e começou a rir, a brincar. Isso conta lá nos textos lá da Bíblia lá, tá? Noé repreendeu ele e ele pediu para ir embora. Ele falou, vou embora, vou formar minha família, não dependo de vocês, bababá, essa coisa toda. Lá na novela mostrou essa discussão aí entre Noé e Sem. Então, ele foi embora. E aí, ele se casou e teve filhos. Um desses filhos foi Cuxi, né? Que se casou com Semíramis. Ninguém sabe também, não tem história, não tem nada falando da história, de onde Semíramis veio. Se vê, de onde ela veio, não tem. Não acharam nenhuma história sobre família dela, pais, irmãos, o que fosse. Não tem na história, tá? Pelo menos eu busquei aqui na internet, porque eu não sou historiador, né? Então eu busquei aqui na internet, não achei nada em referência a pais de Semíramis, irmãos de Semíramis, família de Semíramis. Não achei. Só achei história dela a partir do casamento com Cuxi. Ponto, acabou. Tá? Então não tem muito o que falar aqui. Se alguém aí tiver alguma história, algum site, alguma coisa que conte sobre a família de Semíramis, então passa para mim poder fazer um vídeo aqui e falar sobre isso. E aí ela casou com Cuxi e teve um filho que é Nimrod. Então a história a princípio é essa aí. Desde o final do dilúvio até essa parte aí que foi mostrada na novela, né? Algumas histórias sobre ela contam que parecia que ela não era humana, né? Por ser retratada como uma mulher gigante, né? De tamanho desproporcional às outras mulheres, né? Tem eu achei aqui muitas histórias que contam essa parte de que ela não parecia ser humana. Então, ela parecia ser maior e muito mais antenada com as coisas do universo, né? Estudo de estrelas, estudo de horóscopo, estudo de ocultismo, essas coisas. E além de ser chamada de deusa da lua, ela também era chamada de deusa peixe. Porque eu não sei, eu não consegui achar alguma referência em relação à rainha peixe. Como eu falei, ninguém sabe exatamente contar a origem dessa mulher, né? Quem foi seus pais, ou seus irmãos, parentes, se tinha ou não tinha parentes. Algumas histórias dizem que ela era a reencarnação de Lilith. Para quem não sabe, aí Lilith, né, na história aí, seria a primeira mulher de Adão, antes da Eva. Tem muita gente que não sabia disso. Ninguém sabe se é verdade ou não, porque a gente está no século XXI, a gente não viveu naquela época, então a gente não sabe qual é a verdade. Mas pelos historiadores, tá? Lilith foi a primeira mulher de Adão, tá? Ela era feminista, porque ela não aceitava certas coisas lá no jardim, então Deus expulsou ela do paraíso e aí criou a Eva. Essa é a história dos historiadores aí, que eles falam sobre isso, né? A gente nunca vai saber quem está certo, quem está errado na história, porque é muito tempo atrás, muito desencontro na história, tá, as coisas parecem que não encaixam uma nas outras, então a gente não sabe aí se é real, se não é, tá? Não sou historiador e não vivi naquela época, então... Outros dizem que ela desceu do céu em forma de pomba no deserto e se transformou em mulher. Olha aí como é que eu posso dizer? O desencontro aí das histórias, né?
Alguns historiadores falam uma coisa, outros historiadores falam outra, ninguém não casa. Uma hora ela é Lilith, uma hora ela é pomba, uma hora ela é não sei o que, outra hora é não sei o que. Entendeu? Então, se a gente for acreditar em tudo que a gente lê, em tudo que a gente vê, é complicado. Então, tantas teorias rondam a deusa da lua. Ela também era chamada deusa da lua, ou deusa peixe, como eu falei aqui, né? Mas aqui eu vou contar sobre a mitologia a partir do grande dilúvio, tá ok? Bom, vamos lá. Diz a lenda que Semíramis matou o marido Cuxi e casou-se com seu filho Nimrod, né? Se declarando rainha e deusa do seu povo, e Nimrod o rei e o deus do povo, né? Para quem não sabe, aí Nimrod está assim citado na Bíblia. Se é verdade ou não, como eu falei, eu não estava lá para ver, então eu não posso comentar sobre isso, né? Diz que Nimrod foi o primeiro homem poderoso depois do dilúvio. Ele que construiu, ele com o seu povo, né, construiu a cidade de Babilônia, a Torre de Babel, o Jardim Suspenso junto com a mãe, bababá, bababá. Ele que foi o arquiteto lá das construções daquela época, logo após o dilúvio. Então, como ele foi o manipulador do povo e o arquitetor de tudo, então óbvio que ele foi o rei, o homem mais poderoso daquela época. A gente que não está na religião, dentro da religião, a gente entende que muita coisa ali na Bíblia foi manipulada, muita coisa é história, muita coisa é poesia. Então por isso que se cria muitas lendas, muitas mitologias, muitas histórias, entendeu? A partir disso aí. Vamos voltar? Então, sobre Nimrod. Como eu disse, Nimrod foi o homem mais poderoso depois do dilúvio. Semíramis matou Cuxi, né? E casou-se com seu filho Nimrod. Algumas histórias sobre Nimrod diz que ele foi morto misteriosamente após construir a Torre de Babel, que caiu, né? E aí aquela história toda que todo mundo conhece, as línguas, porque Nimrod queria uma única língua para o seu povo e que seu povo fosse liberto de Deus. Cada um fosse o seu próprio Deus. Outras já dizem que ele foi esquartejado pelo seu próprio avô Cã. Por quê? Porque ele era contra Deus, ele queria ser maior que Deus, ele queria fazer uma torre que chegasse aos céus, ele queria dominar o povo e queria que cada um tivesse o seu Deus, que não fosse um Deus só, fosse vários deuses e cada um Deus, tivesse o seu Deus e não dependesse de um Deus só. Então, Cã, que era o avô de Nimrod, matou ele, pegou seus membros e espalhou pela cidade. Uma das histórias conta isso. Ninguém sabe qual é a história certa, como eu falei, ninguém sabe, né? E aí, devido a isso, Semíramis teria juntado todos os pedaços, dizendo ao povo da Babilônia que o rei não havia morrido, mas tinha voltado ao seu lugar de origem, o céu, e que se faria presente na terra em forma de chama, ou seja, a chama da liberdade. Vocês lembram da Estátua da Liberdade? Com a tocha. Eu vou falar disso aqui em outro vídeo. Em outro vídeo eu vou falar dessas nomenclaturas e personificações
de Semíramis, tá? Em outro vídeo, agora não. Aí Semíramis revelou ao povo que já tinha como deusa, o povo já cultuava ela como deusa. Então ela falou para o povo que engravidou milagrosamente. Engravidou milagrosamente. Mas na verdade teria traído o marido, tanto Cuxi, que era o seu marido, né, e Nirode. E disse ao povo que tinha engravidado do espírito de Nirode. Nirode já estava morto, né? Então ela disse aí que já tinha engravidado do espírito de Nirode e que a criança seria a reencarnação do seu marido filho, Nirode, óbvio. Então o povo, acreditando, fez imagens de barro, bronze, ouro e prata com a personificação da deusa rainha. Quando o filho de Semíramis nasceu, ela pôs o nome de Tamuz e o declarou o menino Deus Sol. Essas nomenclaturas aí eu vou falar em outro vídeo para vocês entenderem aí do que se trata, tá? Ela colocou esse nome em reverência ao marido filho, que é um Nirode, né? Que era marido dela e filho, era filho e marido. E ela também se declarou rainha da noite, ou deusa da lua, já que considerava o filho como Deus Sol. Então ela se considerou a deusa da lua, ou seja, a lua e sol. Conta a lenda que Tamuz se tornou um exímio caçador igual Nirode. Nirode era caçador também, o pai Nirode era caçador, né? Mas na juventude ele foi morto por porcos selvagens em uma caçada, né? Seu sangue teria... Olha isso, gente. Olha isso que eu pesquisei e achei. Seu sangue teria caído em um tronco seco após a morte dele, não, após ele ter sido estraçalhado por porcos selvagens, tá? O sangue dele teria caído em um tronco seco, brotou milagrosamente um pinheiro. Acho que aí quem tá vendo aí o vídeo já sabe aonde eu vou chegar aqui, né? A suposta árvore, o pinheiro, se tornou sagrada entre o povo. Sua mãe Semíramis toda noite ia levar oferendas e presentes e deixava embaixo do pinheiro, que acreditava ser o seu filho Tamuz teria passado da morte para o céu, estando junto com seu pai Nirode. Tamuz foi chamado pelo povo de Tammuz. Tammuz. Ou, todo mundo aí vai conhecer essa nomenclatura agora, tá? Tal. T-A-U. Tal. E teria como símbolo a cruz de duas vigas. Vocês lembram aquela cruz assim, que ela não tem a parte de cima, ela é assim. É uma cruz assim, né? Que é a cruz dos franciscanos, né? Ela é chamada de cruz de Tal. Ela é venerada pelos egípcios e muito usada pela Igreja Católica como cruz franciscana. Acho que todo mundo aí muita gente aí já ouviu falar e até já usou essa cruz. Porque eu fui da Igreja Católica e sei que muita gente usou essa cruz aí e ainda usa até hoje, né? Mas se tem alguma coisa a ver ou não, a gente não sabe, é o que eu falei. A gente não estava lá, a gente não sabe. Muita coisa daquela época para cá vai mudando o sentido, vai mudando, cada um vai contando uma história diferente até chegar a uma conspiração. Essa é a palavra, uma conspiração, tá ok? Muitas histórias dizem que Semíramis
conhecia a promessa de Deus a Adão e Eva. Lembra aquela promessa de que um descendente da mulher pisaria na serpente, nasceria para pisar na serpente? E é assim que que a história conta, né? A história de Semiramis conta, que ela usou dessa história, né? Da promessa de Deus a Adão e Eva, fazendo o povo acreditar que o seu filho era o escolhido dessa promessa. É isso que mostra lá na novela, mas a gente não sabe se é verdade ou não, né? Semiramis virou a deusa da fertilidade e Tamuz o deus dos pastores. Isso na Grécia Antiga, tá? No Egito, foi personificada como Ra e Nefertiti. E em Roma, Sol invicto e Vênus lá em Roma, né? Então, várias personificações aí foi dada a Tamuz e a Semiramis, mãe e filho, né? Em várias regiões do mundo. Então, no próximo vídeo eu vou contar isso aqui para vocês, tá ok? Como há muitas teorias de conspirações no mundo, a gente sabe, né? A antiguidade nos traz muita mitologia, muita história, muito folclore, muita coisa. Então, por conta dessas teorias de conspiração há séculos e séculos e séculos e séculos, né, que vem cada vez mais criando adeptos aí e pessoas acreditando em muita coisa que a gente nem sabe se aconteceu, se é verdade, se não é. Entendeu? O mito de Semiramis e seu filho, e muitas dessas histórias sobre a mitológica personagem, diz que ela era dotada de poderes ocultos. Lembra que eu falei lá no início do vídeo? Né? Então, que ela era dotada de poderes ocultos. Então, horóscopo, leitura das estrelas, leitura do universo, magia, essas coisas todas, se diz que foi Semiramis que implantou na comunidade na época e aí foi disseminando por gerações e gerações, gerações e gerações. Se é verdade, a gente não sabe, como eu sempre digo aqui. Acredite quem quiser, desacredite quem quiser. Dizia que ela desvendava os mistérios dos astros e tratava de feitiçaria e ocultismo, né, para curar, para fazer curas, para fazer adivinhações e essas coisas, e ensinava as mulheres da época. Há outras histórias que dizem que a Igreja Católica se apossou da história de Semiramis. Não estou confirmando nada aqui não, tá, gente? Estou contando aqui o que eu li lá, as coisas que eu li, tá bom? A Igreja Católica teria se apossado da história de Semiramis, Nimrod e Tamuz e a transformou na personificação da Sagrada Família, né? Outras histórias dizem que o Natal é a comemoração do aniversário de Tamuz, né? Já que ele teria nascido no dia 25 de dezembro, tá? Mas lembra lá que eu falei do Pinheiro, do tal Pinheiro? Então, dá a entender que a árvore de Natal tenha nascido naquela história ali. Tem várias teorias sobre o Natal. Inclusive, a novela já está colocando o Ano Novo nessa bola de neve aí. Eles estão colocando que naquela época, a sacerdotisa, né, um dia por ano, ela tinha que deitar com o rei. E isso era o ano novo da época. Mas naquela época, para ver como é que são as histórias mal contadas, né? E que influenciam muita gente, tá? É que naquela época nem tinha ano novo.
Porque o calendário lá era contado totalmente diferente do que a gente conta hoje. Entendeu? Então, a novela Rede Record veio com essa história de que o ano novo começou quando a sacerdotisa tinha que ir para a cama com o rei. Era uma vez só que a sacerdotisa tinha que ir para a cama, uma vez no ano que a sacerdotisa tinha que ir para a cama com o rei, e era a festa do ano. Lá eles estão colocando como ano novo. Gente, leva mal não, tá? Leva mal não, tá? Se vocês forem em algumas páginas aí da Igreja Universal, né, vocês vão ver que lá eles colocam essa história do Natal, a farsa do Natal. Então é uma conspiração contra a Igreja Católica. Essa é a verdade, tá? Essa é a verdade. Eles estão conspirando contra a Igreja Católica. Sempre conspiraram. A Igreja Católica conspira com a Igreja Evangélica, e a Igreja Evangélica conspira com a Igreja Católica, e fica nessa palhaçada. Cada um quer ser o dono da verdade, o dono da razão. Na verdade, a gente nem sabe se aconteceu ou se não aconteceu. Entendeu? Então não tem por que a gente acreditar em tudo que a gente vê, que a gente ouve. Tá? Só que essa história da Igreja Católica ter se apossado da história de Semíramis, né, que a Igreja Evangélica conta isso, e alguns historiadores, né, contam isso também, né, e sobre o Natal e sobre algumas outras coisas, inclusive a mulher lá do dinheiro que a gente usa, né? Aquela mulher lá do dinheiro que a gente usa. Então eu vou contar num próximo vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Tenham entendido aí o que eu quis passar. E não vamos acreditar em tudo no que a gente lê, não vamos acreditar em tudo que a gente vê antigo, tá? Então, tem coisas que a gente deve acreditar e tem coisas que a gente deve deixar de lado, porque não tem fundamento, não tem fundamento, tá ok? Então no próximo vídeo, eu, o rei Vander Peixe, vou contar para vocês as nomenclaturas, denominações, imagens, Natal, a tal farsa do Natal aí que eles tanto falam. E eu vou contar para vocês aí no próximo vídeo, né? Então, esse é o primeiro vídeo dessa série, tá? Não vou fazer muitos vídeos não, tá, gente? Mas eu tenho que explicar outras coisas em outros vídeos, né? Porque eu acho que vocês ficaram curiosos aí, querendo saber, entendeu? Tá bom? Então vamos para o próximo vídeo. Curtam a página, comentem, compartilhem, se inscrevam pra gente trazer bastante coisa legal aí para vocês, tá ok? Beijo no coração, o rei Vander se despede.